Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Agradecemos a Deus por mais uma semana de vitória que Ele nos concedeu e por estarmos aqui de volta, com muito carinho, para gravarmos mais um vídeo de escola bíblica complementar, um vídeo comprometido com a poderosa palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva no canal para que você toda semana receba o vídeo do comentário da revista. Se você ainda não deu aí o like na mãozinha, clique aí que você vai estar ajudando o vídeo a que esse vídeo seja compartilhado com mais pessoas. Também aí tem o local onde você pode fazer o seu comentário e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, com os seus irmãos, com a sua igreja, e você vai estar dando uma grande contribuição. Os nossos vídeos, eles comentam, a revista da Escola Dominical da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a revista de adultos, Esse trimestre estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Estudamos dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais, conforme a divisão proposta pelo autor. E, meus queridos irmãos, estamos então na última lição, encerrando então esse trimestre muito abençoado, agora do mês de junho, e vem aí mês de julho, agosto e setembro, a próxima lição. Hoje estaremos estudando na lição número 13, para 27 de junho de 2021, lição cujo título é A Multiforme Sabedoria de Deus. Uma sabedoria que se revela em múltiplas formas à sua igreja. Muito bem. Nossa lição, ela vem com um comentário muito interessante, ela consta de uma introdução. O primeiro tópico vai falar sobre os dons espirituais e ministeriais. O segundo, bons despenseiros dos mistérios divinos. O terceiro tópico, os dons espirituais e o fruto do Espírito. E, por fim, uma conclusão. Eu fiquei bastante preso no título da lição, que é a multiforme sabedoria de Deus, e fui trazendo, conforme essa divisão que nós criamos aqui em 10 tópicos, eu fui trazendo o conteúdo da lição e enquadrando aqui. Esse vídeo ele visa complementarizar o seu estudo. Pode ser que eu diga um tópico aqui que não consta da lição, mas que você pode acrescentar e vai ajudar. Nós sabemos que a lição ela é limitada pelo tempo e pelo espaço, Não quer dizer que aqui esgotou todo o conhecimento do autor, mas ele tem um espaço para poder fazer o seu comentário. Então, nós vamos para a nossa leitura. O texto áureo nos diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios 3:10. Verdade prática nos diz: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 3, de 8 a 10, e 1 de Pedro 4, versículos 7 a 10, que passaremos a ler. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, palavra do apóstolo Paulo aos Efésios, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. E a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 10, nos diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está aí então, irmãos, o texto, né, que vai dar base, né, ou os textos que vão dar base ao estudo da lição dessa semana. Então nós vamos começar agora a mencionarmos cada tópico, né, que são 10 tópicos, e vamos então nos enquadrando aqui dentro da nossa lição. Primeiro tópico da nossa lição: multiforme sabedoria expressa na igreja. Onde Deus vai estar revelando essa sua sabedoria em múltiplas formas? Na igreja, né? A igreja é a expressão da vontade de Deus, né? A igreja é a continuidade da obra que Jesus veio realizar aqui na terra, né? Então, nós vemos que antes de Jesus nós temos o Antigo Testamento, né? Todo o Antigo Testamento é um projeto de Deus, né? Nós temos a tradição oral lá atrás, depois nós temos os registros do Antigo Testamento, depois nós temos os dias de Jesus, né? E essa revelação ela é progressiva. Depois nós temos a igreja primitiva e nós temos a igreja aí no decorrer dos séculos até chegar à igreja, não é, aí da pós-modernidade, a igreja dos nossos dias. E esta igreja ela vem trazendo a expressão da vontade de Deus, porque esta igreja que estuda a palavra, esta igreja que recebe a revelação de Deus, que tem a iluminação do Espírito Santo, que tem o entendimento desta revelação que é a palavra de Deus e que pela iluminação do Espírito Santo transmite ao mundo o Evangelho, transmite ao mundo a vontade e o projeto de Deus. Nós vamos ver no texto áureo que nos diz assim: para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Também vemos aqui na verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Essa multiforme sabedoria de Deus, ela aparece, né, dentro da comunidade, dentro da igreja, internamente falando, não é? Através dos dons, através do fruto do Espírito e através de muita coisa que acontece. Porque é na igreja onde nós ouvimos a palavra, é na igreja onde nós recebemos a palavra, é na igreja onde o irmão se levanta em profecia, é na igreja onde há interpretação de línguas, é na igreja onde uma questão aparentemente imperdoável acontece o perdão. Então, essa multiforme sabedoria de Deus, que é impossível ser descrita com uma palavra, com um conceito, essa multiforme sabedoria de Deus vai se manifestando nesta igreja internamente e nos reflexos desta igreja para o mundo. Quando o mundo olha para a igreja, ele tem que ver o reflexo de Deus dentro daquela comunidade em sua multiforme sabedoria. Segundo lugar, multiforme sabedoria em depositar coisas grandes em vasos pequenos. É uma coisa extraordinária, né? Paulo diz assim: aprove a Deus, né, colocar este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o tesouro de Deus está depositado em vasos de barro. As coisas grandes de Deus estão depositadas nesses pequenos vasos. E isto fala da multiforme sabedoria de Deus. Como Deus opta em fazer isso, né? Por que não coloca esse tesouro em cofres de aço, mas coloca em vasos de barro, né? São as coisas de Deus extraordinárias, né, que a gente não consegue entender. Nós vamos ver no capítulo 3 aqui de Efésios e o versículo 8, olha a palavra de Paulo: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios,
por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Parece paradoxal, não é? Ele, o mínimo de todos os santos. Em determinada parte das Escrituras, das cartas de Paulo, ele vai dizer: miserável homem que sou, não é? Mas Deus escolhe as coisas pequenas. Jesus, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Por que não são os grandes, os intelectuais, não é, que têm a compreensão, e logo os pequenos é que têm essa compreensão? Deus, em sua soberania e em sua multiforme sabedoria, né? Então, Deus pega as coisas loucas deste mundo, né, e usa. Deus pega as coisas que não são para que sejam, né, e confunde as grandes coisas. Então, segundo lugar, multiforme sabedoria em depositar coisas grandes e vasos pequenos. Talvez nós não fizéssemos isso. Dentro do que é comum entre os homens, ninguém faz isso. Mas Deus, ele trabalha dessa forma, né, na contramão das perspectivas mundanas. Terceiro lugar, multiforme sabedoria em desvendar os mistérios ocultos. Olha o versículo 9 de Efésios 3. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, né? Então, esses mistérios de Deus que estavam ocultos lá desde a eternidade, hoje são revelados na igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Então, uma multiforme sabedoria que desvenda os mistérios ocultos, né? O mundo não entende. Veja que quando Jesus dialoga com Nicodemos, e Nicodemos era um fariseu, era um homem instruído, né? E o Senhor, quando fala que é necessário nascer de novo, aí Nicodemos fica voando, né? E diz: mas como pode um homem velho nascer de novo? Ele porventura vai entrar novamente no ventre materno e nascer? Mas Jesus disse: não, eu não estou falando disso, estou falando daquele que não nascer da água e do Espírito. E Nicodemos não foi entendendo nada. E Jesus disse: se eu te falei de coisas, né, coisas físicas, matérias, você não está entendendo, imagine se eu falar de coisas de uma dimensão superior, de uma dimensão espiritual. E Jesus fecha dizendo, no capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não se sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Então, esta igreja, não é, que é a multiforme, né? Nela se revela a multiforme sabedoria de Deus, nela são desvendados os mistérios ocultos, né? O nome disso é revelação, é iluminação, né? Nós temos a palavra, que é a revelação de Deus. Quem compreende esta palavra, que é a revelação de Deus? Aqueles que desfrutam da iluminação do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui, né, que o propósito foi demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os tempos ocultos, ou que desde os séculos passados, né, esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Vamos ver aqui na introdução, tem uma palavra interessante também, diz assim: o Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se para pessoas simples, como eu e como você. Então, meus queridos, fica claro, então, este tópico aí para os irmãos. Multiforme sabedoria em desvendar os mistérios ocultos. Quarto tópico,
Multiforme sabedoria na diversidade de dons. Essa diversidade de dons, pastor, não só existe 9 dons, não, existem muito mais. Não só existem aqueles dons ministeriais que estão relatados ali na Bíblia, não. Não, existem mais. A obra vai andando, as necessidades vão surgindo e vão surgindo posições, não é? Que a igreja legitima e que é carimbado na terra, é carimbado nos céus. Não é? Então, na diversidade de dons, vamos ver aqui tópico 1 e subtópico 1. Os dons espirituais e ministeriais. Aí diz aqui no subtópico 1, são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito Santo. Há outros dons espirituais em outras passagens da Bíblia, já mencionados em lições anteriores desse trimestre, como Romanos 12, de 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 30, 1 de Pedro 4, versículos 10 e 11, e Hebreus 2 e 4. Tudo ali vai relatando dons, não é? São dons na esfera congregacional. Em Efésios 4, de 7 a 11 e 2 Timóteo 1, 6, vemos dons espirituais na esfera ministerial da igreja. Então, o que é que nós vemos, irmãos? Uma multiforme sabedoria que aplica diversidade de dons. Eu acho lindo isso na igreja. Uma pessoa só não detém todos os dons. E a igreja não pode ser dotada de um único dom. Então, os dons existem para ser, nós já aprendemos em lições passadas, para ser ensinado, né? Os dons existem para serem conhecidos e para serem buscados. Então, é importante que os crentes que busquem o batismo com o Espírito Santo, com evidência de línguas estranhas como nós cremos, e que, sendo batizado com o Espírito Santo, busque os dons espirituais, porque a nossa carreira ela é contínua. Ainda hoje no culto, que é o culto de ensino da terça-feira do nosso pastor, ele estava comentando sobre isso, né? Na vida espiritual, ou a gente está subindo ou está descendo, ou está indo para frente ou está indo para trás. Ou nós estamos de glória em glória, ou nós estamos um abismo chamando outro abismo. Então, você foi batizado com o Espírito Santo, você agora vai buscar o quê? Os dons espirituais, né? Buscar o fruto do Espírito, e a gente vai avançando. E nessa busca, um irmão recebe o dom da palavra da sabedoria, outro recebe o dom da palavra da ciência e do conhecimento, outro recebe o dom de profecia, outro dom de variedade de línguas, o outro dom de interpretação das línguas, o outro dom da fé, enfim. E os muitos dons espirituais que Deus tem para a sua igreja. E um vai complementando o outro. Isso é uma coisa linda. Isso revela a multiforme sabedoria de Deus nessa diversidade de dons no meio da igreja. Vamos então para o nosso quinto tópico da lição. Já falamos no primeiro, multiforme sabedoria expressa na igreja, multiforme sabedoria em depositar coisas grandes em vasos pequenos, multiforme sabedoria em desvendar os mistérios ocultos, multiforme sabedoria na diversidade de dons. Quinto lugar, multiforme sabedoria na amplitude dos dons. Não é? Diversidade de dons é uma coisa, amplitude dos dons é outra coisa. Vamos para o tópico 1 e subtópico 2, que diz que eles são amplos, esses dons. A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons espirituais e ministeriais nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, irmãos, esses dons não são propriedade exclusiva das Assembleias de Deus, né? Outras denominações que creem no batismo com o Espírito Santo, nos dons espirituais, têm sido dotadas de dons espirituais. Esses dons espirituais não são só para o estado de Alagoas, é para todos os estados do Brasil, não é só para o Brasil, é para a Europa, é para a Ásia, é para a África, né? É para todas as cidades, é para todos os povos. As coisas de Deus estão disponíveis para todos os homens que buscarem, sendo salvos em Jesus, batizados em seu Espírito Santo, né? E tendo à sua frente uma mesa cheia de dons
cheia de talentos de Deus para serem usados, né? Então, esses dons não são restritos a uma denominação, não são restritos a uma comunidade, restritos a uma etnia, a um povo, mas é para todos os homens, né? O Senhor quer derramar do seu Espírito sobre toda a carne, ok? Então, essa multiplicidade, né? Essa multiforme sabedoria de Deus se aplica também na amplitude dos dons, não é? Entre nós, muitas vezes, há benefícios que são restritos a algumas classes, mas Deus não pensa como o homem, Deus não faz como o homem, Deus ama a todos, e os dons de Deus, né, não são com acepção de pessoas. O que ele tem é para todos aqueles que buscam. Glória a Deus por isso. Sexto lugar, multiforme sabedoria na aplicabilidade do amor e filiação. Nós vamos ver no primeiro tópico e no subtópico 3, que fala aqui nas dádivas do Pai, né? E na letra A fala da dádiva do amor, a grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade. Foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Como entender que Deus pega o seu Filho unigênito, que é Deus, né, e manda para ser concebido no ventre de uma mulher, Maria, uma santa mulher, mas pecadora, como todos os homens, né? E ela ser concebida no ventre, né? E depois ele nascer, e ele se submeter ao pai, se submeter à mãe, cumprir seu ministério, se revestir dessa limitação humana, não é? Então, como entender esse amor de Deus? E por fim, o seu Filho vir para morrer na cruz do Calvário, não é? Da forma como ele morreu, uma morte horrenda, vituperado, flagelado pelos nossos pecados, né? E morreu ali na cruz, né? Paulo chega a dizer que isto é a loucura da pregação. Então, como entender esse amor tão maravilhoso? Este amor dispensado por Deus desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. Então, este amor a gente só pode entender, entre aspas, né, enquadrando ele nessa multiforme sabedoria de Deus. É Deus em sua sabedoria, que tem múltiplas formas e que nós não conseguimos entender, é que vamos tentar conceber como ele manda esse seu Filho numa demonstração extraordinária do seu amor. Mas eu falei que essa multiforme sabedoria está na aplicabilidade do amor e da filiação, que é a letra B. A dádiva da filiação divina. Deus torna um filho das trevas em filho de Deus. Só aqui a cabeça já dá um nó, né? E a graça é a graça do Pai indo ao encontro da pessoa, tornando-a membro da família de Deus. E isso através, né, da letra C aqui, do Ministério da Reconciliação. Então essas coisas, irmãos, o amor de Deus, como pessoas que estão nas trevas, como pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, como pessoas que não viraram o rosto, eles viraram as costas para Deus. Como é que Deus nos ama tanto? Manda seu Filho para morrer na cruz e, muito mais, nos torna filhos. E, mais do que filhos, né, Jesus diz lá que não chamaria mais os seus discípulos de servos, mas chamaria a eles de amigos, né? Então, queridos, é muito amor e algo que na mente humana nós não conseguimos compreender. Como um traficante, como um estuprador, como um assassino, como um homem mau, mergulhado nas trevas, ele é alcançado por este amor, não é? E ele é inserido na família de Deus. E agora ele diz, eu sou filho de Deus e vou morar no céu. Então, somente a multiforme sabedoria de Deus. Sétimo lugar, multiforme sabedoria na confiabilidade da mordomia. Nós vamos aí para o tópico 2, subtópicos 1 e 3.
Então, veja só, bons despenseiros dos mistérios divinos. O que é o despenseiro? O despenseiro era aquele que cuidava da despensa, né? O mordomo, aquele que administra a casa, gerencia os recursos que estão dentro da casa, né? O Senhor colocou esses talentos em nossas mãos e nós somos despenseiros, né? Da casa de Deus, despenseiros do reino de Deus, despenseiros da igreja do Senhor. Então, o subtópico 1 diz, com sobriedade e vigilância. O despenseiro deve administrar a igreja local, retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Onde está, não é, a multiforme sabedoria de Deus em eu ser um despenseiro da casa de Deus? É que eu sou um pobre pecador, irmãos, dependente de Deus, né? É como um livro que eu li que falava sobre o milagre da pregação. E aí o autor dizia que o milagre da pregação é um pobre pecador pregando a palavra para um grupo de pecadores, que é a igreja, e este grupo de pecadores acredita que Deus está usando este pobre pecador para transmitir uma palavra, e esta palavra do pobre pecador vai para esta igreja de pecadores e acontece o milagre de Deus no meio do seu povo. O que é isso? A multiforme sabedoria de Deus. Então, Deus poderia confiar essa mordomia a anjos, a pessoas perfeitas, mas Deus confiou a nós. Nós somos despenseiros dos mistérios, né? Despenseiros, né? Mordomos das coisas de Deus. No subtópico 3 diz, o despenseiro deve administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, conforme 1 de Pedro 4:10. Mas embaixo nós temos, Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Será que os homens lá de fora, ou os irmãos na igreja, estão vendo a nós, ministros do Senhor, como despenseiros dos mistérios de Deus, né? Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então deve haver um reconhecimento externo de que nós somos bons despenseiros dos mistérios divinos. Vamos então para o nosso 8º tópico. Multiforme sabedoria que faz o contraponto da frieza espiritual com os dons de poder. Nós como igreja, irmãos, nós como comunidade religiosa, nós esfriamos, nós estamos vivendo uma época de muita frieza espiritual. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente aqui no estado de Alagoas, que tem sido incansável, exaustivo no ensino da palavra e na esperança de que Deus vai trazer um grande avivamento para essa nossa geração. Uma geração que está movida a show, a luzes de boate, uma geração que carece de entretenimento religioso, confundindo isto com avivamento. Mas nós estamos crendo que essa cinza que está aí sobre as brasas serão sopradas pelo Espírito de Deus e nós voltaremos a ter um avivamento genuíno, um avivamento em que os crentes terão vontade de ler a Bíblia, terão vontade de orar, terão vontade de jejuar, terão vontade de ir à casa de Deus, à escola dominical, aos cultos de ensino, e essa frieza do inferno vai bater em retirada. Então, essa multiforme sabedoria de Deus faz o contraponto da frieza espiritual com os dons de poder. Terceiro tópico e subtópico 1. Diz assim, a necessidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são indispensáveis à igreja.
Uma onda de frieza e mornidão tem atingido muitas igrejas na atualidade, as quais não estão vivendo a real presença e o poder de Deus para salvar, batizar com o Espírito Santo e curar enfermidades. Em tal estado, os dons do Espírito são ainda mais necessários. É no tempo de sequidão que precisamos buscar mais e mais a face do Senhor, rogando-lhe a manifestação dos dons espirituais para o despertamento espiritual dos crentes em Jesus. E aqui eu enquadro esta questão da multiforme sabedoria de Deus. Em Deus não desprezar um povo que está frio, um povo que está desanimado, um povo que parece que está perdendo a esperança, as temáticas já não são mais o arrebatamento da igreja, não é? Uma geração materialista, uma geração individualista, e a gente pensa, Deus vai pegar esse povo e vai jogar no lixo, não é? Mas este é o pensamento humano. A multiforme sabedoria de Deus, ela faz o contraponto. É quando essa frieza vai tomando conta e nós pensamos que não há mais esperança. Deus, que sempre tomou a iniciativa, com seu Espírito Santo, faz uma revolução no meio do seu povo e aviva a sua obra. Nós estamos esperando um grande avivamento da parte do Senhor. Nono lugar, multiforme sabedoria que faz a fecundidade dos dons no terreno da humildade. É no terreno da humildade que esses dons de Deus são semeados. Não é no terreno da grandeza, no terreno da exaltação, no terreno, não é, da arrogância, da prepotência. Não, é no terreno da humildade que os dons de Deus se fecundam. Vamos ver, está na conclusão, né? A multiforme sabedoria de Deus manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Agora vejam, sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas sobretudo o amor, pois sem amor de nada adianta possuir dons. Então, o tempo é para rasgarmos as vestes, espiritualmente falando, jogarmos cinza sobre a nossa cabeça, nos quebrantarmos perante o Senhor para recebermos dele o seu poder. É nesta humildade que os dons de Deus são manifestos na igreja em sua multiforme sabedoria. E décimo e último lugar, irmãos, para nós encerrarmos e o vídeo não ficar muito longo, multiforme sabedoria que baliza os dons pelo amor. Ora, os dons são maravilhosos, mas se não houver amor, esses dons são invalidados. Olha o terceiro tópico, subtópicos 2 e 3. Como nos diz, os dons espirituais e o amor cristão. Paulo termina o capítulo sobre os dons espirituais dizendo, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Em seguida, abre o capítulo mais belo da Bíblia Sagrada sobre o amor, 1 Coríntios 13. Como já dissemos, não é por acaso que o tema do amor está entre os assuntos espirituais dos capítulos 12 e 14. Ali o apóstolo dos gentios refere-se a vários dons, ensinando que sem o amor nada adianta tê-los. Não vou alongar muito, né, irmãos? Então, alguém diz, eu tenho um dom de Deus. Você tem o amor? Não, esse dom é inútil, porque os dons de Deus são fornecidos em amor e eles devem ser aplicados em amor. Qualquer dom que você pensar, ele deve ser utilizado dentro de um contexto de amor. Não adianta pensar em dom num contexto de vaidade. Não adianta pensar em dom num contexto de prepotência, num contexto de exclusivismo e outras coisas aí maléficas. Não, os dons, eles estão como que andando em um trilho, e esse trilho é chamado o amor.
Porque Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos homens, falasse a língua dos anjos, ainda que tivesse todo o poder, não é? E não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Ainda que eu desse toda a minha riqueza para ser distribuída pelos pobres, né? Se eu não tivesse amor, nada disso valeria. Né? E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado por amor ao Evangelho e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então, meus amados irmãos, estão aí esses 10 tópicos que dá para você aprofundar. Nós navegamos aqui pela lição, não é? Não estou dizendo o tópico exato da lição, mas está dentro do contexto da lição. Se você gostou desse vídeo, eu aconselho que você se inscreva e toda semana, às segundas-feiras, nós dispomos às 7 horas da manhã uma nova lição para você a semana inteira aí mastigando direitinho e domingo aplicar em sua classe. Se não deu like aí, dê o like também, compartilhe, faça o seu comentário dizendo a cidade onde você é e não se esqueça que nós estamos com o grande desafio de lermos a Bíblia toda em 2021. Final do ano a gente vai estar aqui conferindo os irmãos que conseguiram esta façanha gloriosa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.